Universidade Regional do Cariri, e vamos entrevistar o professor Adílio Júnior de Souza, doutorando em Linguística na UFPB e professor de latim aqui na universidade. Professor Adílio, qual é a diferença entre fala e escrita? Pela linguística que nós temos enquanto ciência da linguagem, quando discutimos os conceitos de língua escrita ou de fala, podemos dizer que a fala é uma expressão de um pensamento, a fala é a expressão, a exteriorização da língua. Para alguns linguistas e para alguns estudiosos, a fala seria caótica, desorganizada, totalmente desprovida de uma sistematicidade, porém não é bem assim. Percebemos que o uso da fala, ele é organizado. Muitas vezes, numa comunicação, a oralidade é o que é utilizado e não a escrita. A escrita faz parte de um conjunto de códigos escritos, de sinais que são codificados, e a partir da leitura daqueles códigos, temos um processo de decodificação e uma compreensão do texto ali expresso. Então, nós temos muitas vezes línguas que são, digamos assim, encontradas em todos os lugares do mundo, línguas ágrafas. São línguas que são oralizadas, são línguas que são faladas, mas que são línguas que não têm escrita. E mesmo assim existe comunicação, existe diálogo, existe tudo mais. Todas as línguas humanas não são propriamente escritas. Algumas são, outras não. Agora, toda língua se torna uma língua falada. Professor, qual é o papel da escola em relação ao ensino da língua? O papel da escola é um papel decisivo no ensino e manutenção dos aspectos tanto linguísticos, quanto sociais, quanto inclusive ideológicos. A sala de aula é o ambiente para aprendizado, especialmente da norma culta. Muitos acreditam que o linguista ele veio para abolir, para apenas criticar a gramática, e não é bem assim. O linguista, na sua grande maioria, é um pesquisador estudioso da língua, mas que compreende o valor da gramática normativa. Mas nós também defendemos que os usos prevalecem sobre as normas ditas prescritas pela linguagem escrita. Então, a sala de aula é o local para debate, é o local para aprendizado. Ciro Pocente, num dos seus livros, ele diz que nós vamos à escola para aprender um conjunto de regras de uso escrito, uma língua portuguesa padrão, uma língua culta, estilizada muitas vezes. Mas nós não vamos para a escola para aprender a falar, porque qualquer pessoa que vai para a escola já sabe falar, já conhece a língua, já fala, já domina, já dialoga, mas a gente vai para a escola para compreender as regras, especialmente as regras escritas. São regras que são necessárias, não tem como a gente não conviver com essas regras, e não há um concurso público onde você vá fazer um concurso e a gramática seja desprezada. É o primeiro ponto que é exigido, a gramática normativa. Então nós temos que ter esse respeito pela gramática, compreender as suas limitações, e a linguística está aí justamente para ajudar, não apenas para criticar, mas para trazer aí uma visão diferenciada. E a sala de aula, a escola é o local para isso, é o local para a discussão sobre a língua. Professor, em relação aos níveis da fala e da escrita, por que no nível informal as pessoas sofrem mais preconceito? E do que ele trata e como ele surge? Vamos pensar o seguinte: o que seria o preconceito linguístico? O preconceito linguístico é uma atitude em relação à forma como o outro fala. Então, quando a gente pensa na escrita, a escrita é algo cuidado, é algo que pode ser refeito, é algo que pode ser rascunhado. Então nós nos policiamos muito mais quando escrevemos, porque por mais que você escreva algo que não esteja de acordo com a norma culta, você pode reescrever. Porém,
Se pensarmos na oralidade, é espontâneo, realmente é espontâneo. Da mesma forma como estamos conversando aqui, se toda uma entrevista dessa fosse escrita, as respostas seriam bem elaboradas, bem bonitinhas. E eu estou aqui tentando ser o mais sincero possível, falando da maneira como eu compreendo a linguística, da maneira como eu compreendo a fala, a oralidade, a escrita. E isso se torna mais espontâneo. E repito, como eu disse antes, não é algo caótico. Existe uma organização na fala, mas, como a gente pode ter uma certeza disso em evidência, é que quando nós falamos, muitas vezes, nós somos repetitivos, nós hesitamos, nós estamos conversando e às vezes engolimos letras, palavras, nós comunicamos às vezes para as outras pessoas e ficamos preocupados se estamos sendo bem compreendidos. Muitas vezes a gente está conversando com alguém e você diz assim, você me entendeu? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E muitas vezes a gente faz reduções, tá, né, são vícios às vezes, vícios da linguagem, que na escrita isso não aparece. Porque a escrita ela se torna um texto muito mais limpo, muito mais cuidado. E aí é o seguinte, quando nós exteriorizamos essa fala e cometemos alguns deslizes no uso da norma, aí acontece um preconceito linguístico que parte sempre do outro, porque o outro não aceita o diferente, não aceita a forma como você fala, a forma como você se porta. Em palestras, o palestrante tem uma preocupação na linguagem. Quando temos uma entrevista num jornal nacional como aquele, existe uma preocupação com o entrevistado e com o entrevistador. Existe sempre uma preocupação com o uso da língua. Agora, quando estamos com os nossos amigos, batendo um papo, fazendo uma live, batendo um papo na calçada, a gente fala mais naturalmente. Então não existe tanta preocupação. Mas, e aí a gente pode dizer isso com certeza, que seja forma escrita, cuidada, preocupada, seja a forma falada espontânea e natural, são linguagens. E para a linguística o que importa é o processo de comunicação. Se isso existe, é o que importa. E o preconceito linguístico precisa ser combatido da melhor maneira possível, porque as diferenças existem, as variações existem, e nós não podemos ficar alheios a isso. Claro, a gente não pode, enquanto professor de língua portuguesa, permitir o descaso, a confusão, a escrita barbária, os vícios. Não, a gente não pode também, porque não quer dizer que só porque somos linguistas devemos permitir um caos na língua ou falarmos do jeito que quisermos. Toda a forma de linguagem, ela é bem-vinda, mas existem contextos para isso. Existe o contexto midiático, existe o contexto social, existe a situação em sala de aula, existe a situação no entrevista de emprego. Então, a língua se adequa, a forma de uso se adequa a cada situação de interação verbal. E isso tem que ser levado em conta sempre. Exatamente. Professor, por que é que dizem que a linguagem é um sistema complexo? Se pensarmos que a linguagem não é complexa, não teríamos a compreensão de que ela é duplamente articulada. Então, a dupla articulação da linguagem, que foi proposta por André Martinet, foi replicada por Martelotto e outros pesquisadores, nos mostra que a língua ela tem um sistema complexo. O Ataliba Teixeira de Castilho vai chamar de multissistema, pela complexidade que traz. Ela é articulada porque nós temos uma primeira articulação e temos uma segunda articulação. Então nós temos unidades distintivas, que são os fonemas, nós temos unidades significativas, que são os morfemas. Então nós temos um conjunto de combinações. A estrutura da língua, ela se combina, se organiza. Nós temos o que o Ferdinando Saussure falava de eixo sintagmático, eixo paradigmático, em que nós temos os elementos da língua que se concatenam, que se organizam. Então, a língua como um todo, ela é complexa exatamente por isso, porque envolve sons, envolve formas, envolve sentidos, significados e organização. Então, a língua é um multissistema, organizado em níveis, e daí existe uma complexidade.
A linguística é uma ciência que estuda justamente a linguagem, tendo o objeto mor, o objeto de investigação, a língua. Então, realmente é um objeto complexo que nós linguistas passamos a nossa vida inteira pesquisando, debruçando sobre esse objeto. Agradecemos a presença do professor, muito obrigado pela entrevista e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Eu que agradeço.